O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do planeta, o maior exportador. O Brasil possui elevados índices de desperdício de alimentos e o Brasil possui pessoas que vivem em grave situação de insegurança alimentar. A questão é, o que você tem a ver com isso? Esse é o tema da nossa aula de hoje, o que nós chamamos de tríplice problemática brasileira. Então vamos lá, eu sou o professor Luciano, bem-vindos à Academia dos Alimentos e a gente vai iniciar nossa aula falando sobre a tríplice problemática brasileira e o que vocês têm a ver com isso, certo? Então vamos nessa. Primeiro, eu preciso apresentar para vocês esses três pilares dos quais a gente está retratando essa problemática. É um grande produtor, grande desperdício e considerável grau de insegurança alimentar. Então, para começo de conversa, o Brasil, a gente tem que retratar que ele é uma potência global. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do planeta. Isso se deve ao fato da nossa a nossa vasta extensão territorial. Temos um clima extremamente favorável para isso e nós temos tecnologia avançada no agro, tá? Então o Brasil produz muito alimento, tem um certo favorecimento, tem nossos méritos também, favorecimento geográfico e tudo mais, além dos nossos méritos. E aí você encontra facilmente em qualquer veículo de informação sobre esse destaque mundial que o Brasil é. Tido como celeiro do mundo, lidera exportações mundiais de até 7 alimentos. Aqui no portal da Embrapa, que traz que a ciência e tecnologia tornaram o Brasil um dos maiores produtores de alimentos do mundo e que o Brasil é o maior exportador de alimentos industrializados do mundo. Então, o nosso destaque no âmbito mundial é reportado pela mídia constantemente. Alguns destaques aqui: a gente é líder mundial na produção de soja, carne bovina, café e suco de laranja. Soja é muito mais do que você pensa. Soja é empregado para ração animal, vários derivados alimentícios. Ração animal vai produzir carne, então é muito empregado em várias etapas da cadeia produtiva de alimentos. Em grãos e cereais, o Brasil, no ano passado, foram 300 milhões de toneladas produzidas. A soja, a pecuária de corte, o milho e a cana-de-açúcar renderam quase 800 bilhões de reais no ano de 2023. Então aqui são alguns destaques no âmbito da produção de alimentos. A quantidade de alimento que o Brasil produz hoje é suficiente para fornecer alimentação para a nossa população 4 a 5 vezes. Então, se hoje a gente tem aproximadamente uns 200 milhões de pessoas no Brasil, a nossa produção de alimento é suficiente para 800 milhões de pessoas, ou talvez até 1 bilhão. Professor, o que acontece com esse tanto de alimento? É exportado, parte é perdida, como a gente vai ver. A indústria de alimentos, ela representa um pouco mais de 10% do PIB, são gerados mais de 2 milhões de empregos diretos, e se você contar os empregos de forma indireta, beira os 20 milhões de empregos. E o Brasil, como noticiado pela imprensa, é um gigante exportador mundial. Ok? Bom, então esse foi o primeiro pilar, o pilar de que o Brasil é destaque na produção de alimentos. O outro pilar diz respeito ao nosso desperdício assustador de alimentos. Estima-se que 30% do que a gente produz é perdido. 30% é perdido. Existem matérias-primas que a perda chega a 50%. Outras têm um percentual de perda menor também. Mas, enfim, na média, 30%. Esse é o valor noticiado. Por que a gente desperdiça tanto? Nós poderíamos passar aulas aqui falando sobre isso, mas falha logística, armazenamento inadequado, má gestão industrial, má gestão doméstica também e vários outros motivos que nos renderia uma outra aula sobre isso. A questão é, o volume desperdiçado poderia se tornar útil se fosse industrializado. Já fica um spoiler do desfecho dessa aula. Desse percentual perdido, onde ele é perdido? Aqui eu peguei lá no ONU Verde, mais ou menos 10% é perdido na colheita, 50% perdido no manuseio e transporte, 30% perdido nas redes de abastecimento e 10% nos mercados e na nossa casa. Então, claro, varia muito. Tem alimento que o desperdício é maior na colheita, tem outros que o desperdício é maior no transporte, mas aqui é uma noção que vocês precisam ter que o desperdício acontece em todas as etapas da cadeia produtiva, tá?
E o que vem sendo noticiado sobre isso? Que o Brasil é um dos maiores, é um dos 10 países que mais desperdiça comida, um estudo da ONU, e é recente, 2024. O Brasil desperdiça cerca de 27 milhões de toneladas de alimento por ano, 60% vem do consumo das famílias, também uma notícia relativamente recente. O desperdício de alimentos que cada brasileiro joga fora, em média, dá 41 quilogramas de comida por ano. É absurdo. E aqui a notícia da ONU, né, que além de a gente estar entre os 10 que mais desperdiça, está aqui os 30% que a gente descarta, uma estimativa, né, de que a gente descarta, de que a gente perde e desperdiça. Assustador, né? Aqui o Jornal da USP traz que a perda na pós-produção e no pré-consumo gera um grande desperdício, tentando encontrar onde é o local que a gente perde. E se você tem o hábito de ir numa feira livre, ou se você tem a visão crítica de observar isso num restaurante, seja ele universitário ou comercial, seja o que for, é fácil você ver a quantidade de alimento que é desperdiçada. É assustador mesmo. Nosso terceiro pilar diz respeito sobre a insegurança alimentar. Cerca de, vamos colocar aqui arredondando, 1/4 dos domicílios vive algum grau de insegurança alimentar. Se você já é meu aluno ou se você assistiu alguma outra videoaula, a gente já trouxe essa diferença, que segurança alimentar é diferente de segurança do alimento. Muita gente noticia isso da mesma forma, mas é diferente. Segurança alimentar diz respeito ao acesso de fato a alimentos e também a acesso à alimentação diversificada. E segurança do alimento é se ele é de fato seguro, se a pessoa vai comer e não vai passar mal, certo? Então, são duas coisas diferentes. Aqui estamos falando de segurança alimentar. Se segurança alimentar diz respeito ao acesso, a insegurança diz respeito à falta de acesso, tá? Então, voltando, 1/4 da população vive algum grau de insegurança alimentar. Essa insegurança ela pode ser mensurada de leve, moderada a grave. Pessoas que têm uma alimentação muito ruim, até pessoas que passam fome mesmo, né? É uma realidade. E como isso como isso está presente no noticiário, né? Com a inflação da comida, famílias do Bolsa Família correm risco de insegurança alimentar, aponta governo, cai o número de pessoas que enfrentam insegurança alimentar grave no Brasil. O fato é que, a pesquisa que eu fiz vem diminuindo mesmo, mas ainda, segundo a ONU, e essa notícia é do ano passado, cerca de 14 milhões de pessoas ainda não têm o que comer no Brasil. É assustador. Ah, professor, mas esse número já foi maior, esse número, enfim, é muita gente que ainda não tem o que comer, tá? E você pode fazer uma pesquisa aí e procurar mais sobre isso. Facilmente você vai achar vários relatórios de ONG e tudo mais, tá? Então é assustador também. Então, resumindo para vocês, o Brasil é um gigantesco produtor de alimentos, com destaque mundial, um dos maiores exportadores. O Brasil desperdiça alimentos em níveis assustadores também, até mais ou menos 30% é perdido, e a gente possui pessoas que passam fome e muitas outras que vivem algum grau de insegurança alimentar. Esse é o retrato que eu chamo de problemática. E aí, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? A gente está aqui no meio. Ó. O que a gente pode fazer? Nós poderíamos fazer outra aula aqui apontando ações para amenizar essa problemática. No que diz respeito a melhorias logísticas, melhorias no armazenamento, no que diz respeito à educação e conscientização das pessoas sobre o consumo consciente, políticas públicas eficientes, qual que é o papel do governo, qual que é o papel do Estado nesse cenário, com certeza ele tem envolvimento nisso. Nós poderíamos buscar como incentivar a economia circular, que aproveita melhor os alimentos, aproveita aquela parte que seria descartada, ela pode ser destinada a fazer outra coisa. E, obviamente, o envolvimento de profissionais da área de alimentos. Então, assim, nós poderíamos passar aqui uma aula falando sobre isso aqui e desdobrando isso e tudo mais, mas o que eu quero que você entenda para hoje? Quero que você entenda para hoje o seguinte: o que nós podemos fazer? Se a gente conseguir fomentar a correta industrialização de alimentos e, enquanto profissionais, empregarmos técnicas de conservação de alimentos, com certeza a gente contribui com essa problemática. Se a gente industrializar certinho e realizar técnicas de conservação, de cara o desperdício vai ser amenizado. Se o desperdício vai ser amenizado, a gente vai ter acesso
alimentos industrializados que têm maior vida útil, certo? Que é mais estável. Esses alimentos podem contribuir no que diz respeito ao acesso das pessoas. Então a gente pode melhorar a insegurança alimentar também, de alguma forma. E é claro que se o Brasil é um grande produtor e também exportador de alimentos industrializados, é claro que é necessário mão de obra, é necessário pessoas capacitadas para estar empregando tudo isso aí. Então, com certeza, fomentar a correta industrialização e empregar técnicas de conservação não vai resolver essa problemática de uma forma completa, mas a gente contribui, a gente faz o que está no nosso quadrado, que na verdade é um triângulo, tá? Então, essa foi a proposta da aula de hoje. A industrialização de alimentos não é criminosa, tem videoaula aqui no canal que a gente mostra a importância da industrialização. Técnicas de conservação vão tornar o produto seguro, com maior vida útil e tudo mais. A gente vai ter aula sobre isso também. E por hoje é só. Agradeço a vocês que chegaram até aqui. E eu convido vocês a visitarem o nosso blog, academiadosalimentos.com.br. Lá tem uma publicação sobre esse tema, essa problemática, essa tríplice problemática brasileira. Dá uma conferida lá e dá uma lida e, se puder, faça a sua crítica, tá bom? Por hoje é só, muito obrigado, valeu, tudo de bom.